Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gessé Soares de Ciências. Estamos aqui para mais uma semana de aula, para mais um conteúdo em que a gente dá seguimento ao nosso cronograma. Na semana passada, nós começamos a ver as partes importantes em relação ao sistema reprodutor humano, tanto a parte reprodutiva masculina quanto feminina, e também demos uma olhada na parte do ciclo menstrual, como ocorre o ciclo menstrual e todas as suas etapas. Hoje nós vamos complementar e finalizar essa parte a respeito do sistema reprodutivo e todas as características ligadas a ele, falando um pouco a respeito dos métodos contraceptivos e também das chamadas IST, infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Vamos ver o que a gente pode anotar em relação a essas características? Olha só, os métodos contraceptivos são métodos usados, são métodos indicados para prevenção de uma gravidez precoce ou até mesmo de uma gravidez indesejada. Quando a gente fala principalmente no tocante ao planejamento familiar, que é necessariamente uma política pública, onde nós temos todas as características por volta disso, questão de sustentabilidade, questões econômicas também, questões até mesmo sociais. É muito importante que seja bem difundido essas políticas, principalmente para que tenha-se uma razão, crie-se uma razão na conscientização da população com relação com relação ao planejamento familiar. Isso porque é o seguinte, uma gestação indesejada, até mesmo uma gestação precoce, ela pode colocar em xeque muitos planos, não apenas planos individuais, mas até mesmo planos familiares. Então, em vista de que evite-se essas gravidez indesejada, ou até mesmo uma gravidez precoce, é que nós temos os métodos contraceptivos para poder estar combatendo isso daqui. Os métodos contraceptivos, eles vão evitar com que ocorra necessariamente a fecundação. A ideia do método contraceptivo é justamente essa, evitar uma fecundação, então evitar que necessariamente os espermatozoides entrem em contato com um ovócito maduro e aconteça a fecundação. E tudo isso, por exemplo, para que futuramente não se tenha, por exemplo, preocupações com a necessidade, por exemplo, de um aborto, tá ok? E questão que ainda hoje é muito discutida, não só no cenário político, mas também dependendo em cenários sociais, toda uma questão por volta de tudo isso, tá bom? Os métodos contraceptivos, eles são de diversas atuações. Podem ser métodos de barreira física, métodos de barreira química, tá bom? Ou até mesmo métodos que mudam o ambiente por onde o ovócito ou o espermatozoide possam se movimentar. Então, esses métodos sempre vão estabelecer algum tipo de barreira para que se evite a fecundação. E aí, não tendo fecundação, não existe a possibilidade de uma gravidez. Então, essa é a ideia de um método contraceptivo. É importante lembrar que, como o método contraceptivo faz parte de uma política pública de planejamento familiar, ambas as partes, tanto o pai quanto a mãe, devem fazer parte, devem ser democráticos na hora de uma tomada de decisão com relação ao método contraceptivo. Então, todas as decisões tomadas sempre devem ser compartilhadas entre os pais, tanto entre as partes envolvidas na concepção, na fecundação, por exemplo, de um óvulo, tá bom? Apesar de existirem vários métodos contraceptivos, a maior parte deles, ou quase todos eles, são usados principalmente por mulheres. E aí entra em questão principalmente a figura de um médico especialista que é o ginecologista. Ele quem é responsável por orientar adequadamente qual é o método contraceptivo adequado para cada mulher. Não adianta você, menina, você, mulher, pensar que qualquer método contraceptivo vai fazer efeito no seu corpo, vai ser funcional no seu corpo.
A pessoa mais indicada para te orientar, para fazer exames com você e para poder estar dando um diagnóstico sobre qual é o método mais adequado para você é esse médico ginecologista. Então sempre busque o apoio, sempre busque a orientação de um profissional adequado antes da tomada de qualquer decisão. Bacana? Vamos falar sobre alguns desses métodos contraceptivos? O método mais comum, mais difundido entre as pessoas, entre a população, é justamente o preservativo. O preservativo, sim, é o único que não precisa de recomendação médica. Então, o uso é livre para o preservativo. Apesar do preservativo masculino ser bastante difundido, existe preservativo tanto masculino quanto feminino. Aqui na imagem vocês conseguem perceber uma diferença entre os dois tipos de preservativo, tá ok? Tanto masculino quanto feminino, tá? O preservativo ele é muito popular por algumas de suas características. Primeiro, baixo custo, não é um método caro, tá bom? É um método de fácil utilização, não tem muito segredo, não tem muita anatomia para estar usando um preservativo, a famosa camisinha, tá bom? E além disso, ele tem uma eficiência muito alta. Por que a eficiência do preservativo é muito alta? Porque o preservativo ele funciona como uma barreira física. O que é uma barreira física, Gessé? É um tipo de barreira que impede com que o espermatozoide presente no sêmen durante a ejaculação pelo homem consiga penetrar, consiga adentrar no interior do útero. E se o espermatozoide não consegue entrar no útero, não existe a possibilidade de fecundação. Por isso que o preservativo é considerado uma barreira física. Ele impede o contato do sêmen com os fluidos liberados durante o ato sexual pela mulher. Outro grande benefício do preservativo não é só um método contraceptivo, mas também é um método que evita infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai ver daqui a pouco quais são as principais infecções, mas todas as infecções podem ser evitadas durante o ato sexual através do uso de um preservativo. O preservativo ele impede esse contato dos fluidos corporais, impede, por exemplo, que feridas que possam estar abertas possam ficar em contatos e ocorra uma contaminação, tá bom? Então, por isso a grande importância do preservativo. Tanto que o preservativo ele é um método contraceptivo conjunto. A maior parte dos médicos sempre recomendam o uso de pelo menos 2 métodos contraceptivos. Um deles é sempre o preservativo, é sempre a camisinha. Então a camisinha ele é um método contraceptivo que vai trabalhar em conjunto com outro método, justamente para evitar as duas coisas, tanto uma gravidez precoce, indesejada, assim como também a infecção por uma doença sexualmente transmissível, por uma infecção sexualmente transmissível. Então, por isso a importância justamente do preservativo. Um outro método, e aí, como eu falei para vocês, o preservativo ele é de uso tanto masculino quanto feminino. No caso, popularmente, como a gente conhece, é muito mais de uso masculino, mas não há perigo nenhum, tanto o homem quanto a mulher, os dois usarem preservativos. Não há perigo nenhum, tá ok? Apesar de serem compostos sintéticos, com uma espécie de um polímero sintético muito parecido com a borracha, não há perigo de fricção. Não há perigo de que o preservativo masculino, por fricção com o preservativo feminino, sofra ruptura. Não há. O que não é indicado, sim. O caso do homem, usar 2 preservativos ao mesmo tempo, colocar um sobre o outro. Aí sim, aí você não pode usar, ok? Então, a gente tem essa ideia do preservativo. Um outro método contraceptivo interessante, bem difundido também, são as chamadas pílulas anticoncepcionais. Pílulas anticoncepcionais. Presta atenção. A partir da menarca, que é a primeira ovulação, a primeira menstruação que a mulher sofre, a partir da primeira menstruação, ela pode, desde que seja por orientação médica, fazer o uso de uma pílula anticoncepcional, principalmente para o caso dela ter, por exemplo, uma disfunção hormonal, ou até mesmo para regular
o ciclo menstrual da mulher. Então o médico ele vai fazer exames e ele vai indicar qual é o melhor tipo de pílula anticoncepcional para cada mulher, porque cada organismo tem um método próprio de funcionamento. O organismo feminino, aí quando a gente pega todo o sistema nervoso e endócrino, que é o que estão mais ligados nessa parte, ele tem um funcionamento específico. Então o médico ele vai indicar qual é a pílula anticoncepcional mais adequada. Então, é muito importante essa referência, porque tem muita gente que acha que pode chegar na farmácia e comprar qualquer pílula anticoncepcional. Não. Às vezes o uso errado de uma pílula pode não ter o efeito contraceptivo pelo qual ela é indicado. Então, por isso que é extremamente importante que se faça uma consulta médica para que o médico oriente qual é a pílula adequada. Agora, como que funciona a pílula? A pílula anticoncepcional, ela é formada, ela é composta por hormônios sintéticos. Hormônios bem parecidos, ou até mesmo quase que idênticos ao estrógeno e à progesterona. Bem parecidos mesmo, mas são hormônios de natureza sintética, ou seja, feitos em laboratório. Qual que é a função desses hormônios? Esses hormônios eles vão impedir a ovulação. Então, durante o ciclo menstrual, a mulher não vai conseguir ter a ovulação. O processo de ovulação, nós vimos semana passada, é quando o ovário começa a liberar o ovócito, que ainda não está maduro. Então, essa etapa da liberação do ovócito, ela não ocorre. E aí, como não tem a ovulação, não é possível acontecer a fecundação. Por isso que é um método, anticoncepcional, é um método que vai evitar a gravidez, tá bom? Só que vale lembrar que a partir do momento em que a mulher não toma mais a pílula anticoncepcional, o seu ciclo menstrual volta ao normal. Ela passa a sofrer ovulação normal, tá ok? E aí ela passa a gerar ovócitos maduros e férteis para que aconteça uma fecundação, tá bom? Então, a partir do momento em que parou com a pílula, volta o processo de ovulação e aí a mulher volta a produzir ovócitos maduros para que aconteça o processo de fecundação, tá bom? Vamos trabalhar mais outros dois? Aqui tem uma imagenzinha de uma cartelinha. O pessoal conhece na farmácia popularmente como a cartelinha, né? Onde você tem para cada dia uma pílula, e aí a cada dia a mulher vai tomando uma pílula. Cada pílula dessa tem uma quantidade determinada de hormônio que vai impedindo esse processo da ovulação. Nesse caso, a pílula anticoncepcional, galera, ele é um método contraceptivo de barreira química. Por que é de barreira química? Porque ela tem hormônio sintético e esse hormônio é que vai impedir o processo de ovulação, tá bom? Outros dois métodos contraceptivos conhecidos são diafragma e o dispositivo intrauterino, que também é chamado de DIU. Esses dois métodos contraceptivos passam a ser já métodos internos, tá bom? E vale lembrar que, de novo, é o médico quem deve fazer o assessoramento e a indicação de qual é o método, de qual dos dois, e também tem relação com o tamanho adequado para o uso de cada um deles. Por que com relação ao tamanho? Porque cada mulher tem um colo de útero diferente, tamanhos diferentes. Então, o médico precisa fazer um exame para observar qual é o tamanho do colo do útero e, a partir disso, poder indicar o tamanho correto, tanto do diafragma quanto do dispositivo intrauterino. Qual é a diferença dos dois? O diafragma ele volta a ser uma barreira física. Por que ele volta a ser uma barreira física? Ele é uma pequena semisfera de uma borracha bem flexível que é colocado na parte superior, na parte de comunicação entre a vagina e o útero. Então, bem no finalzinho do útero, o diafragma ele vai ser encaixado, ele vai ser colocado lá. Qual que é a função desse encaixe? A partir do momento em que o diafragma foi colocado, ele impede que o sêmen liberado na vagina durante o ato sexual, que os espermatozoides, aliás, presentes no sêmen, consigam entrar
para dentro do útero. Então, o espermatozoide não consegue acessar a parte interna do útero. E se não consegue acessar a parte interna do útero, então ele não vai conseguir fazer a fecundação do ovócito. Se você se lembra bem das aulas de semana passada, o ovócito maduro produzido pela mulher, ele fica lá na tuba uterina esperando que o espermatozoide chegue até ele para acontecer a fecundação. O ovócito maduro não desce pelo útero, ele fica na tuba uterina. E como o diafragma fica preso lá na parte onde começa o útero, o espermatozoide não consegue atravessar. Então, por isso que ele é um método contraceptivo de barreira física. Só que o diafragma, ele também é usado junto com outro método conceptivo. Ele é usado junto com um gel chamado gel espermicida. Qual é a função do gel espermicida? É enfraquecer a vida útil do espermatozoide. É promover um meio químico, então passa agora a ser uma barreira química, o gel espermicida, tá bom? Que acaba meio que matando os espermatozoides. Ele promove um meio onde o espermatozoide não consegue sobreviver. E aí, assim, não ocorre a fecundação. Já o dispositivo intrauterino, ele tem vários formatos e é feito principalmente ou de plástico ou de cobre. Ele é colocado também na parte interior do útero, ele vai lá agora na parte interior. A diferença é essa, ó, o diafragma ele vai na ponta do útero, bem aonde eu tenho o final do útero e o começo da vagina. Já o diafragma vai na parte interna do útero. Qual que é a função do diafragma? Ele vai mudar o ambiente do útero, mudar as características do ambiente, mudar questões como pH, como temperatura também. E aí, quando ele muda esse ambiente do útero, o ambiente passa a virar um ambiente, digamos assim, hostil para a sobrevivência do espermatozoide. O espermatozoide não consegue sobreviver dentro do útero quando tem o DIU, quando tem o dispositivo intrauterino. Por isso que também é um método eficiente para também estar sendo usado como um método contraceptivo. Bacana? Então, essa daqui é uma outra forma. E dos mais conhecidos, nós finalizamos justamente com a laqueadura e a vasectomia. Agora, qual que é a diferença da laqueadura e vasectomia para os que a gente acabou de falar, que são os preservativos, pílulas, diafragma e o DIU? A laqueadura e a vasectomia, elas envolvem pequenos procedimentos cirúrgicos. E como todo procedimento cirúrgico, como toda cirurgia, por mínima que seja, ela envolve um certo perigo e ela também envolve um certo período de recuperação. No caso da laqueadura, que vai ser nas mulheres, e na vasectomia, que vai ser nos homens, o que vai acontecer é justamente o corte, vai ser o rompimento dos ductos responsáveis, das partes responsáveis pela movimentação tanto do espermatozoide quanto do ovócito maduro. Na laqueadura, as tubas uterinas são rompidas. Aqui a gente tem uma imagem que você pode ver justamente a ideia da tuba uterina sendo rompida. A gente tem um corte da tuba uterina para que o ovócito maduro não consiga chegar até o útero. Uma vez que as tubas uterinas forem rompidas, o ovócito não vai chegar mais até o útero. E se o ovócito não chega até o útero, ou até mesmo cortando a tuba, o espermatozoide não consegue encontrar o ovócito, não há a possibilidade de fecundação. Nos homens, que é a vasectomia, vai acontecer um rompimento dos ductos diferentes. Então, os ductos deferentes são rompidos e, a partir desse momento, não há mais possibilidade da passagem do espermatozoide que é produzido nos testículos. Então, os testículos ainda vão continuar produzindo espermatozoide, só que como o ducto diferente está rompido, o espermatozoide não vai passar. Ele vai acabar ficando acumulado na bolsa escrotal e aí vai sendo eliminado aos poucos, mas não na forma de espermatozoide. As outras glândulas, por exemplo, ductos ejaculatórios, próstata, glândulas do bulbo, por exemplo, continuam produzindo. Tanto que, mesmo com a vasectomia, o homem continua produzindo sêmen, continua ejaculando. Só que a diferença é que agora o sêmen, depois de feita a vasectomia,
não contém mais espermatozoide. Faz só o sêmen, são só as secreções, mas sem espermatozoide. A mulher também ela não consegue mais liberar o ovócito para que esse ovócito maduro seja fecundado. Só que tem um porém nesses dois processos, tanto de laqueadura quanto vasectomia. A legislação brasileira, por lei, define que para fazer um processo de laqueadura ou vasectomia, tem que ter uma idade mínima de 26 anos e pelo menos 2 filhos já nascidos. Se não obedecer essas regras, salvo algumas exceções raríssimas, o governo não permite o processo de laqueadura e vasectomia. Então tem que ter pelo menos 26 anos de idade e também pelo menos 2 filhos já, dois descendentes já nascidos diretos, tá bom? Então tá aqui o nosso processo. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente, elas eram chamadas de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Por que hoje a gente já não usa o termo doença? Porque a palavra doença ela está ligada diretamente ao aparecimento de sintomas. Então, toda doença ela tem uma ligação com sintoma. Acontece algum sintoma. Seja um sintoma, por exemplo, externo, que apareça, por exemplo, na parte externa do seu corpo, ou um sintoma interno. Só que a maior parte das infecções sexualmente transmissíveis, elas são chamadas de assintomáticas. As pessoas podem estar contaminadas e por anos e anos, não desenvolver nenhum tipo de sintoma que possa ser diagnosticado. Então, por isso que hoje usamos o termo infecção e não mais doença, porque a palavra doença ela está ligada com o surgimento de sintomas e nem toda infecção ela vai apresentar sintomas. A pessoa pode ficar anos sem apresentar nenhum tipo de sintoma, tá ok? Essas infecções elas são causadas geralmente por bactérias, vírus ou outros micro-organismos, como alguns fungos, tá bom? E na maior parte delas, maior parte, não são todas, ela é transmitida pelo contato sexual. Pelo contato sexual com pessoas contaminadas, que fique bem claro, tá bom? Não é apenas o simples contato sexual que vai provocar uma IST, tem que ser o contato sexual com uma pessoa já contaminada, tá? Sem o uso de uma barreira física, sem o uso de uma proteção física que evite o contato direto, o contato físico direto entre a pessoa sadia e a pessoa contaminada. Por que eu falei na maioria das vezes? Porque essa transmissão ela pode acontecer também de forma congênita. O que é de forma congênita? Da mãe para o bebê. Isso pode acontecer no parto, pode acontecer durante até mesmo a gestação ou até mesmo na amamentação. Além desses dois, que são os principais, tanto por contato sexual quanto de forma congênita, existe também a possibilidade da transmissão das ISTs através de compartilhamento de objetos cortantes, seringas, tá bom? Até mesmo transfusão de sangue. Hoje, o governo brasileiro exige um controle adequado e você também, caso algum dia você precise receber uma doação de sangue, você tem o direito de cobrar isso, de que você, antes de receber o sangue, a sua família tem esse direito de antes de você receber um sangue, uma transfusão de sangue, você cobrar um exame de laboratório que comprove que aquele sangue foi testado e que não apresenta nenhuma IST, tá ok? Então pode acontecer também a transmissão através de uma simples transfusão de sangue. Hoje em dia é mais difícil esse modo de transmissão devido a um controle maior sobre a testagem de sangues doados pela população. Então sempre o banco de sangue, quando recebe um sangue, antes de mandar para a transfusão, ele tem que fazer toda uma série de testes para ver se não há perigo da contaminação por uma IST, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as principais ISTs? As principais ISTs que são estudadas são essas aqui: a AIDS, clamídia, sífilis, gonorreia, herpes genital, codiloma acuminado, tá ok? Que também é conhecido como HPV, e a hepatite B. Vamos só colocar algumas orientações. Olha só. A AIDS ela é causada por um vírus
Nesse caso é o vírus HIV, tá ok? E é um vírus que ataca principalmente o sistema imunológico da pessoa. É um vírus que pode ficar acobertado por vários anos, por muito tempo. Então a pessoa, às vezes, ela está contaminada, mas não desenvolve a doença AIDS, tá bom? Mas ela está contaminada com o vírus, só que ela é assintomática, ela não desenvolve nenhum tipo de sintoma. Depois de um certo tempo, muito tempo, ela pode chegar a desenvolver. Infelizmente, a AIDS, por ser um retrovírus, ou seja, um vírus que sofre uma mutação muito rápido, ela não tem cura, não existe vacina contra a AIDS, tá bom? Existem apenas os chamados coquetéis, que são remédios, no Brasil distribuídos de forma gratuita pelo SUS, que fazem um controle justamente da difusão do vírus. Então, os remédios eles vão controlar a taxa de reprodução do vírus para tentar amenizar a extensão da doença, tá bom? Mas a principal forma, como a gente já falou, para todas elas, não só para a AIDS, mas para todas elas, a principal forma de você combater essa transmissão é necessariamente durante o ato sexual, usando preservativos. O preservativo, pessoal, ele é um método barato e extremamente eficiente, pessoal. Então não vacila, tá? Não vacila. Ó, sempre uso de preservativo. Evita gravidez precoce, evita gravidez indesejada e evita uma série de doenças, tá bom? Uma série de doenças. Então a gente tem na AIDS esse princípio, causada por um vírus, tá bom? E ela ataca o sistema imunológico. A clamídia, ela já vai ser causada por uma bactéria. E ela vai atacar principalmente os órgãos genitais, tanto em homens quanto em mulheres. No caso da clamídia, o principal sintoma em relação à clamídia é o chamado escorrimento, um escorrimento amarelo nos órgãos genitais. Também estão envolvidos dores, sangramentos durante o ato sexual, tá bom? Dores ao urinar, tudo isso está envolvido em relação à clamídia. A sífilis também é causada por uma bactéria. E o principal sintoma da sífilis é o surgimento de ferida, tanto nos órgãos genitais quanto até mesmo na pele. Podem acontecer algumas feridas pela pele. Feridas que inicialmente podem ser confundidas como micose, mas na verdade é uma doença ligada à sífilis, tá bom? No caso dos órgãos genitais, as feridas costumam ser um pouco mais avermelhadas, tá ok? Então, esse é um diagnóstico sintomático que pode ser um indicativo de sífilis. Pode ser, não estou falando que sempre é. A gonorreia também é causada por uma bactéria. Ela pode ser difundida tanto em homens quanto em mulheres, só que nesse caso ela é muito mais frequente nos homens e ela vai causar uma inflamação da uretra. Sempre uma inflamação no canal da uretra. Então, um sintoma muito frequente é dor ao fazer xixi, dor ao secretar a urina, por exemplo, um pouco de escorrimento na região anal, tudo isso ligado à gonorreia. A herpes, ela volta a ser causada por um vírus, tem como um agente de contaminação um vírus, tá bom? E ela também é contaminada por atos sexuais. A herpes genital, um dos sintomas mais frequentes, são feridas, principalmente ao redor da boca, feridas que vão surgindo principalmente quando o sistema imunológico abaixa. Já viu que uma pessoa, ela mesmo tendo herpes, nem todo o tempo ela desenvolve o sintoma? E é o que acontece com a maioria das infecções sexualmente transmissíveis, elas são meio assintomáticas. Agora, quando a pessoa está numa situação de estresse, está numa situação, por exemplo, de uma perda emocional muito grande, onde o sistema imunológico diminui a ação, ela acaba desenvolvendo os sintomas das doenças, tá bom? No caso da herpes, existe vacina para poder combater a herpes, tá bom? Existe vacina para tratar, para prevenir um pouco a infecção pelo vírus causador da herpes. O HPV, o codiloma acuminado, também é causado por um vírus, tá bom? Também é causado por um vírus, também existe vacina
também existe vacina para prevenção dessa infecção sexualmente transmissível, tá bom? O HPV, ele é bastante difundido, a vacina contra o HPV, ela é meio que uma vacina obrigatória, então a vacinação ela acontece em diferentes faixas etárias. Nas meninas, ela acontece geralmente de 11 a 14 anos, nos meninos depois dos 14 anos, essa vacinação contra o HPV. E por último, nós temos a hepatite B, também causada por vírus, tá bom? Só que a hepatite B, ela tem uma ação um pouco diferente. Ela é um tipo de infecção sexualmente transmitível que ataca principalmente o fígado. Principalmente o fígado. E ela se divide em duas formas de ação. Uma forma aguda, que é quando os sintomas aparecem só de forma esporádica, ou uma forma crônica, que é quando o sintoma aparece e não sai mais, tá? Mas também existe uma vacina para o combate, para a prevenção do HPV. Fechado, pessoal? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham absorvido as informações, colocado alguns conceitos importantes, tá bom? Tenham se informado. E para a gente finalizar esse processo, vocês vão terminar a apostila 1, que são os exercícios 24 até o exercício 30, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem bastante e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau para vocês, hein?